No vídeo de hoje eu vou dizer a você qual é a diferença entre o verbo parlare e o verbo dire. Essa é uma dúvida muito comum entre os brasileiros que estudam o italiano e hoje eu vou esclarecer isso de uma vez por todas. No fim, eu vou falar sobre uma exceção importante. Então acompanha que depois da vinheta eu volto e a gente começa a aula de hoje. Vamos iniciar fazendo a análise de duas frases. Ele falou a verdade a todos. Como nós poderíamos traduzir essa frase em italiano? E uma segunda que eu trouxe a vocês é a seguinte: ele falou sobre a situação atual. Perceba que em ambas as frases eu estou utilizando o verbo falar. E falar em italiano a gente traduz por parlare. Mas há uma diferença. Então prestem atenção, porque em uma delas eu vou ter que usar o verbo parlare, em outra eu vou ter que utilizar o verbo dire. Então percebam que há uma mudança. Quando eu passo e faço essa tradução em italiano, eu ou utilizo o verbo parlare ou utilizo o verbo dire. E há uma regra. Nós vamos entender essa regra considerando essas duas frases que eu trouxe a vocês. Ele falou a verdade a todos, a tradução é lui ha detto la verità a tutti. Nesse caso, eu estou usando o verbo dire. E na segunda, lui ha parlato della situazione attuale. Na segunda frase, eu estou utilizando o verbo parlare. Mas Silas, por que há uma diferença? Por que na primeira eu uso dire e na segunda eu uso parlare, se na tradução é o mesmo verbo, falou, falou? Então é isso que eu quero que você preste atenção. Por quê? A regra é muito simples e eu vou facilitar ainda mais. O verbo dire, ele vem sem nenhum tipo de preposição. Dire é utilizado sem preposição. Já o verbo parlare é utilizado com preposição, tá? Ah, mas Silas, você teria que falar sobre o fato do verbo ser transitivo direto, transitivo indireto. Para não deixar mais difícil o assunto, presta atenção. O verbo dire, ele vem sem nenhum tipo de preposição. E o verbo parlare, pelo contrário, vem com preposição. É mais fácil nós gravarmos dessa maneira. Veja lá. Verbo dire vem seguido, segue-se um objeto direto e responde à pergunta que cosa. Então, na primeira frase, veja, lui ha detto che cosa? E a resposta é la verità a tutti. Essa la verità a tutti é objeto direto. Ele disse o que? A verdade a todos. A verdade a todos atua como uma complementação ao verbo dizer. Essa complementação nós damos o nome de objeto direto. Agora, com o verbo parlare, eu preciso utilizar uma preposição. Pode ser a preposição di, pode ser a preposição con, pode ser a preposição a ou pode ser a preposição per. Tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da intenção, daquilo que você quer dizer. Veja lá, parlare, objeto indireto. Por que indireto? Porque eu preciso de uma preposição antes, tá? Parlare di che cosa? Parlare con chi? Parlare a chi? Parlare per chi? Perceberam? Então, com o verbo parlare, eu vou sempre ter que utilizar uma preposição. Geralmente, a preposição que utilizamos mais frequentemente é a preposição di. Nós vamos ver isso nos próximos exemplos. Nesse momento, eu quero que vocês façam aí uma análise do verbo parlare conjugado no presente do indicativo. Parlo, parli, parla, parliamo, parlate e parlano. Atenção à pronúncia, é parlano, não é parlano, é parlano. E no passato próximo, que no português equivale ao pretérito perfeito, seria passato prossimo in italiano. Ho parlato, hai parlato, ha parlato. Abbiamo parlato, avete parlato e loro
hanno parlato. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: geralmente acompanhado da preposição di. Geralmente o verbo parlare é acompanhado da preposição di. E em que caso, em qual situação? Quando nós nos referimos ao assunto do qual se fala. Nós vamos ver alguns exemplos e eu vou explicar isso melhor. Geralmente, o verbo parlare é sempre acompanhado da preposição di. E isso significa que quando eu uso essa estrutura, eu estou dizendo, estou me referindo ao assunto do qual a gente está falando. Veja lá o exemplo. Antes do exemplo, vamos analisar o verbo dire no presente e no passado. Verbo dire, io dico, tu dici, lui, lei dice, noi diciamo, voi dite e loro dicono. E no passato prossimo, io ho detto, tu hai detto, lei, lui ha detto, noi abbiamo detto, voi avete detto e loro hanno detto. Como eu disse anteriormente, verbo dire não rege preposição nenhuma. Tudo bem? Não rege preposição. Agora sim, vamos aos exemplos. Luca falou que eles tinham brigado. Luca ha detto che loro avevano litigato. Falou o quê? Que eles tinham brigado. Tudo isso aí atua como uma complementação ao verbo e não se utiliza a preposição. Portanto, uso o verbo dire. Luca ha detto che loro avevano litigato. Questo è il complemento del verbo. Poi, Maria falou sobre política. Maria falou sobre política. Perceba aqui uma diferença e é aqui que se encontra a dificuldade de muitos brasileiros que estudam o italiano. Falou sobre. Muitas pessoas traduzem Maria ha parlato sulla politica. Sulla politica, porque existe a preposição sobre em italiano, que é a preposição su. Mas, nesse caso, não posso utilizá-la. Porque o verbo parlare, quando eu quero me referir ao assunto, eu preciso utilizar a preposição di. Maria falou sobre política. A tradução dessa frase em italiano é Maria ha parlato di politica. Di politica. Vediamo il prossimo esempio. Antonio não fala sobre o assunto. Antonio não fala sobre o assunto. E aqui a mesma coisa. Antonio non parla dell'argomento. Non parla dell'argomento. Tutto va bene, ragazzi? È chiaro? E ultimo esempio. Carlos não fala mentiras. Ou Carlo não fala mentiras. E aqui no caso, não tem preposição, uso o verbo dire. Carlo non dice bugie. Bugie é a complementação, sem preposição nenhuma, uso o verbo dire. Então, resumo. Com o verbo parlare, eu vou ter que utilizar uma preposição. Qual é a mais utilizada? A mais utilizada é a preposição di, quando eu quero me referir ao assunto do qual a gente fala. Com o verbo dire, eu não uso preposição nenhuma. É simples assim. Não uso preposição, aquilo que vem depois é o complemento sem preposição. Ficou claro? Veja lá, eu preparei a vocês um exercício. Considerando isso que eu expliquei, eu quero que vocês agora insiram nesses espaços vazios ou o verbo parlare ou o verbo dire. Tudo bem? Parlare ou dire, sempre considerando a tradução que está em azul logo abaixo da frase, né? Então, Antônio fala aquilo que pensa, as crianças falaram tudo aquilo que sabiam, Carlos e Gina falaram que todos são ladrões e Simone, estou falando diretamente com ele, portanto, o uso da vírgula. Simone é vocativo, Simone, vírgula. Você nunca fala do seu pai, por quê?
Pause o vídeo e faça o exercício. Coloque ou o verbo parlare ou o verbo dire, conjugado, obviamente, né, no tempo proposto, considerando a regra anteriormente explicada. Logo em seguida, eu volto e faço a correção. Pausa para fazer o exercício. Se você já está pronto, vamos lá e vamos fazer a correção. Antonio dice quello che pensa. Antonio diz aquilo que pensa. Veja que não tem preposição, usa o verbo dire. Antônio fala, eu posso traduzir, né, utilizando o verbo falar em português, porque verbo falar e dizer em português não tem essa mudança significativa como existe em italiano. Antonio dice quello che pensa. I bambini hanno detto tutto quello che sapevano. Hanno detto tutto quello che sapevano è il complemento, non c'è nessuna preposizione, perciò utilizzo il verbo dire. Numero 3. Carlo e Gina hanno detto che tutti sono ladri. Che cosa hanno detto? Hanno detto che tutti sono ladri. In questo caso nessuna preposizione, perciò utilizzo il verbo dire. Loro, Carlo e Gina, hanno detto. E per finire, Simone, non parli mai di tuo padre? Perché? Perché non parli mai di tuo padre, Simone? Potrei anche cambiare la frase. Simone, non parli mai di tuo padre perché? Nesse caso, eu estou utilizando uma preposição. A preposição é a preposição di, está ali, né? Não parli mai di tuo padre. Estou utilizando a preposição, por isso uso o verbo parlare. Mais uma vez, com o verbo dire, sem preposição. Com o verbo parlare, a preposição mais utilizada é a di, mas também posso utilizar com a preposição com a preposição per ou com a preposição a. Va bene? Continuiamo e adesso finiamo la lezione di oggi com a exceção importante. Eu disse no início do vídeo que traria a vocês uma exceção. Veja só. Conforme eu expliquei anteriormente, o verbo parlare vem sempre acompanhado de preposição, certo? O verbo parlare vem sempre acompanhado de preposição. Mas há uma exceção. A exceção é essa. O verbo parlare pode ser utilizado sem preposição apenas quando nós nos referimos às línguas. Então veja lá, Maria parla che cosa? L'inglese. Carlo e Giulia parlano il francese. Noi parliamo l'italiano. Voi parlate il tedesco. E io parlo il portoghese. Então veja só, como eu disse antes, verbo parlare vem sempre com preposição. A mais utilizada, como vocês já sabem, é a preposição di. Di. Mas nesse caso é uma exceção e a exceção ela está relacionada quando nós nos referimos às línguas. Eu falo inglês, ele fala francês, ela fala alemão. Va bene, ragazzi? Ok? È chiaro? Spero sia chiaro. Porque essa é uma dúvida muito comum, queria compartilhar com vocês, fazer uma aula aqui rápida para que vocês entendessem esse conteúdo, tá bom? Se vocês desejam falar italiano, querem se aprofundar na língua, precisam ter aí fluência no menor tempo possível, eu proponho a vocês o meu curso intensivo de italiano. São 15 unidades didáticas que levam você do zero até o nível B1 de conhecimento da língua, já considerado um nível avançado. E, além disso, eu prometo com esse meu produto digital fluência em até 12 meses. Se você comprar o meu curso hoje e tiver foco, dedicação, né, e comprometimento, em 12 meses, estudando apenas 40 minutos por dia,
eu garanto que você consegue ser fluente em italiano por inúmeras razões que eu já expliquei, não vou me estender no vídeo di oggi. Grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo in una prossima puntata qui in diretta o questo è un video registrato o in diretta o tramite un video registrato qui nel mio canale Italiano Una Pratica. Grazie e arrivederci.